Boa noite. Eu acho que é a 10ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, tá? Todos estão ficando uma desgraça e a gente vai apagando. Então acho que isso é um pouco de tensão, né? Ah, Meu nome é Paulo Hugo, né? E se alguém atentou para o nome do canal de Divergente, é porque é um canal onde a gente pretende falar de diversidade. Diversidade em que âmbito, né? Em vários âmbitos. É interessante para pontuar isso, é, primeiramente a gente entender por onde que eu me insiro nisso, né? Aonde que eu me insiro nessa questão dessa diversidade. Lógico que quem está assistindo e que é visual está percebendo que isso não é frescura não, gente. Eu não estou de olhos fechados porque a luz está me incomodando, até mesmo porque tem pouca iluminação aqui. Na verdade, eu sou cego, né? Eu eviscerei ambos os olhos já há alguns anos, né? Então sou cego desde 2012, né? Mas além de cego, eu também sou autista. Eu sou autista de grau 1 de suporte, laudado, como eu costumo dizer, recentemente, né? Ano passado, em dezembro de 2022, eu tive a, eu vou dizer assim, a grata satisfação de receber o meu laudo, né, dado por uma neurologista após um neurodiagnóstico onde se constatou que eu tinha autismo e TDAH, alguns traços de TDAH. Ah, Aos 55 anos de idade, eu estou com 56 agora. Então isso foi uma vivência, foi uma vida inteira de não saber quem eu era, de não reconhecer quem eu realmente era. E aí eu vim fazendo todo esse percurso baseado em como o mundo me via, como as pessoas me viam. A partir da percepção delas eu fui me construindo e fui tentando me adequar e fui de um jeito muito intuitivo e natural. Isso não foi algo forçado, isso não foi algo buscado por mim, até mesmo porque eu não tinha conhecimento disso, de mascarar, né, as minhas características autísticas. Então eu digo assim, que eu venho nascendo ao longo do tempo. Por quê? Porque em 2012, quando eu me tornei cego, eu não me tornei cego simplesmente porque eu nasci em dado momento com um problema de visão que foi se agravando e que me deixou cego. Obviamente que isso iria ocorrer, né? Ao longo da minha vida. Mas eu tinha a visão do olho direito, uma visão parcial, eu tinha 10% de visão do olho direito, o que muito me ajudava, e zero no esquerdo. Tá? Então eu era o que se chama baixa visão, ou blind 2, B2. Né? Eu tinha bastante dificuldade para ler, já me locomovia por alguns lugares, principalmente à noite com bengala, mas eu tinha a minha visão. Né? E isso me facilitava a vida. E a pergunta é, como é que eu fiquei cego, né? E isso também eu acho que tem muito a ver com autismo, porque o autista, quando ele enfia uma coisa na cabeça, ele vai e faz, né? A, a questão é que eu sou um homem trans, me descobri transgênero há cerca de um ano e pouco antes de vir morar em Macaé, né? Antes de conhecer minha atual esposa. Atual, única e para sempre, antes que ela me mate, né? E ah, eu precisava fazer essa mudança na minha vida. Eu passei por uma existência de não saber quem eu era, de ter uma percepção na tenra idade, e quando eu digo tenra idade, até meus 10 anos, de que eu era um menino. Né? Eu era um menino e absolutamente um menino defeituoso. Né? Um menino que nasce sem um pênis é um menino defeituoso. Isso era algo que eu não conseguia conceber. Até mesmo porque dentro do hiperfoco que eu tinha à época, tudo na minha cabeça sempre girou em torno de conhecer uma mulher por quem eu me apaixonasse, me casar, namorar, noivar, casar com ela e constituir família nos moldes tradicionais. Então vocês imaginam o que é isso
quando você se vê desprovido de um órgão tão importante como um pênis, né? Mas foi assim a minha vivência. Quando eu tinha em torno de, acho que 12, 13 anos, me disseram que eu era lésbica, né? Que gostar de mulher era um fato natural, uma coisa normal, e que eu estava confundindo as coisas. Isso dito por uma psicóloga à época, uma prima minha, e que veio a ser depois a primeira mulher com quem eu me relacionei sexualmente. Vocês podem me perguntar, ok, Paulo, e aí, como foi? Né? Então você nasceu menina, você pensava que era um menino, acreditou ser lésbica, vivenciou a experiência de ser lésbica, foi bom? Eu diria não, não foi. Não foi para mim, tá? Depois disso, eu tentei uma nova adequação. Eu digo, não, então, de repente, eu estou fazendo alguma coisa errada. E resolvi seguir as outras cabeças, porque autista também tem muito disso, né? Ele vai seguindo, às vezes, muito pelo conceito dos outros. E, diante disso, o que que eu fiz? Eu vou ser uma mulher completa, inteira. E com masking, com a capacidade de camuflagem de um cérebro feminino, eu consegui fazer isso muito bem, né? E acabou acontecendo exatamente o que? Eu estou organizando as ideias porque às vezes eu me perco, tá? O que foi acontecendo? Foi que eu fui passando na mão de homens e na mão de mulheres. E eu absolutamente dormia com todo mundo, né? Eu me lembro de um dia em que a minha irmã chegou para mim e falou: Poxa, você tem o mesmo fogo que a minha mãe. Minha mãe, ela só teve a mim de filho e ela criou dois primos meus. Então, essa minha irmã é minha irmã de criação. E ela disse isso. E eu fiquei muito magoado à época, porque eu disse: Como assim? Eu não tenho esse fogo, eu não gosto de transar, né? A pergunta é, para aí, você acabou de dizer que você foi passando de mão em mão e você está dizendo que não gosta de transar. Não, eu não gosto de transar. Não que eu não sinta, não alcance orgasmo ou que eu não tenha prazer, mas eu não gosto de ser tocado. E não sabia por que que eu não gostava de ser tocado. Olha o tamanho da confusão. Quer dizer, eu não sabia o que eu era sexualmente, eu não sabia que direção tomar, que orientação sexual. Eu não sabia se eu era homo, se eu era hétero. Eu não sabia se eu era homem, se eu era mulher. Hoje tem outras siglas, hoje tem uma sopa de letrinhas que me confunde. Eu acho que a minha cabeça um pouco mais passada e com uma grande rigidez mental que eu tenho que reconhecer, né? Eu tenho bastante dificuldade de entender muitos termos que tem hoje na sigla. No meu tempo era LGBT. Não, nem era isso, acho que era GLS. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Nós tínhamos o povo que torcia a nosso favor, né? E hoje a sigla foi se ampliando e eu não sei mais nem dizer. Eu tive num evento na terça-feira passada, numa roda de conversa, né? Pela questão do comemoração, né, do orgulho LGBTQI+, etc, que tal. E eu usei exatamente esse termo porque eu disse, eu não sei. E eu descobri mais ainda que eu não sei me posicionar, eu não sei dizer se eu sou transexual, se eu sou transgênero, se eu sou pansatlântico, eu não sei, porque ah, na verdade eu fico na dúvida. Eu acredito que eu seja transgênero, tá? Uma vez que eu também nasci esse ano como homem definitivamente, né? Finalmente eu tenho uma certidão de nascimento onde consta o nome Paulo Hugo Pérez, gênero masculino, filho de Maria Pérez. Esse era o sonho da minha vida, né? Desapareceu o nome feminino, desapareceu o gênero, né? O sexo feminino, como eles colocam lá. Ainda consta a cor branca, e acho que isso eu não vou conseguir mudar, apesar de eu ter uma mistura danada, né, no meu sangue, porque aqui tem sangue de índio, aqui tem sangue de negro, aqui tem sangue de branco e também tem sangue de cigano, né? Talvez se tiver mais alguma cor por aí, de repente tem aqui também, né? Então, são muitas coisas diversas em uma única pessoa. Eu queria, aos poucos nesse canal,
que a gente fosse conversando sobre isso. É claro que, como autista, eu estou hiper focado em alguns temas, né? Eu sempre tenho temas que me acompanham desde a infância, né? Eu tenho 3 linhas aí de hiperfoco muito fortes. E atualmente, com a descoberta do autismo, o autismo se tornou meu grande hiperfoco, a ponto de, depois de um macaco velho, dizer que vou fazer Enem para psicologia e tendo todo o incentivo da minha terapeuta. Para quem é da comunidade e conhece, minha terapeuta é nada mais, nada menos que a Gabriela Neuber. A pessoa que me tirou do fundo do poço, a pessoa que está me fazendo aprender a andar, né? E como eu disse para ela, você ainda está segurando a minha mão. Eu sei que vai chegar um momento que você vai soltar e eu vou ter que dar meus passos sozinho, mas sem perder a, a possibilidade de a qualquer instante segurar na mão dela de novo, porque foi ela que me deu que está me dando esse apoio de me tirar de um burnout incrível, né? Para quem não sabe, o burnout autístico ele difere um pouco do burnout ocasionado pelo trabalho, que é o que mais ocorre com os neurotípicos. Eu tenho problemas com gatos aqui, Tá tudo bem. tá? Não sei se está enquadrado, mas é isso Tá aí. direitinho. E ah, eu realmente afundei, eu quebrei pós-pandemia, né? Eu passei a ter crises meltdown assim com muita frequência e com muita violência e uma sequência de shutdowns e também nomeando as coisas, trazendo para o português como gosta a Gabriela. Meltdown são as crises nervosas, crises essas que eu sempre tive desde criança, tá? Algumas podem estar associadas ao autismo, outras ao meu perfil sensorial que é bastante alterado, e que se alterou mais ainda em função da cegueira. Outras talvez relacionadas a traumas. Traumas de não saber como compreender esse mundo, muita crise ligada à frustração de não ter conseguido me resolver enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Eu sou músico de profissão, músico frustrado, diga-se de passagem. Daqueles que ainda tinha, né? Porque agora eu tenho que mudar o nome, a carteirinha da Ordem dos Músicos, mas estou aposentado por invalidez, por causa da cegueira. O que não tem nada a ver com a música, porque eu poderia estar tocando e cantando, sim. A cegueira não me impede, pelo contrário, né? Mas o que Paulo Hugo estava fazendo quando ficou cego? Paulo Hugo estava trabalhando como faxineiro num prédio. Para vocês verem o nível que pode chegar um autista quando ele não tem o suporte e as terapias adequadas. Tá? A minha terapeuta desconfia de altas habilidades também pela facilidade com que eu aprendo coisas, né? Eu sou autodidata em tudo, basicamente tudo que eu me dedico eu sou autodidata, desde que seja dentro do meu hiperfoco, né? Tá dentro do meu tema de interesse, eu sou capaz de aprender aquilo com extrema facilidade, com profundidade e discorrer sobre aquele assunto. Mas eu não fui capaz de exercer uma profissão, eu não fui capaz de deslanchar com a música, porque, sinceramente, eu tinha medo, eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas, de conversar com as pessoas, de abrir espaços para onde eu pudesse me apresentar. Eu dependia que outros fizessem isso para mim. Enquanto eu tive esses outros para fazer isso para mim, ok, né? Cantei em vários bares de São Paulo à noite, trabalhei com isso. Mas a hora que a pessoa que eu considerava como um amigo, né? Porque tem o engano do autista, né? De não conseguir reconhecer quando alguém é seu amigo de verdade ou não. E tem as inadequações da nossa fala, do nosso comportamento. Então, em algum momento, essa pessoa acreditou que eu tivesse feito algo inadequado e virou as costas para mim. No momento em que eu realmente estava chegando no ponto exato para lançar um trabalho.
E eu me vi completamente perdido. Minha terapeuta me fez essa pergunta exatamente. Ela disse: o que que tu dependia dele? Eu disse: bom, de nada, porque o estúdio quem pagava era minha ex-esposa. Os músicos estavam lá à minha disposição, queriam continuar o trabalho, todos músicos profissionais, com formação acadêmica na área da música, todos maestros, uma banda de 8 pessoas, e eu não consegui tocar adiante. Com espaço contratado já para o show, com os ingressos vendidos, com imprensa já ciente e com pessoas da imprensa determinadas para assistirem esse show e fazer comentários, eu simplesmente não consegui, porque me tiraram o chão. E o que acontece? Essas coisas vão acontecendo na tua vida e você não tem nome para elas, né? Voltando, eu ia dizer então que meltdown são crises nervosas, shutdown são desligamentos por exaustão, né? Tudo questões neurológicas, né? Só que hoje eu tenho nome para essas coisas porque a Gabriela está me ensinando a nomeá-las, a nomear os meus fenômenos, entender o que são gatilhos, o que são gatilhos emocionais, gatilhos sensoriais, o que me perturba, o que me tira do eixo. Mas à época eu não tinha. Tá? Então eu vim passando um período bem turbulento, até que veio a transição, veio a oportunidade da transição, vou voltar lá atrás, eu sou assim, eu viajo. Então em 2012 veio